Momento do Discipulado. O discipulado prepara os cristãos para trabalhar e frutificar, não para assistir reunião. Vamos entender isto. O discipulado é a educação espiritual nos primeiros anos de vida cristã. A pessoa precisa ser orientada, ensinada, acompanhada, supervisionada, para que ela aprenda a produzir, a servir, a obedecer. Mas não é o que acontece nas igrejas. As pessoas tomam a decisão, vêm com muita expectativa e dizem: bom, agora você vai assistindo reunião. 20, 30 anos para não sair do lugar. Porque não mudam e não aprendem a produzir nada para Deus, só assistir reunião. Eu sempre vou alertar. Esse tipo de crente que só assiste reunião, para mim, corre o risco de não ser salvo. Porque ele não frutifica, o machado está posto à raiz da árvore e em algum momento ele vai ser tirado de cena pelo Senhor. Nós temos que aprender o que Jesus fez. Ele fez e ensinou e mandou que a gente fizesse. Mas não é o que as igrejas estão fazendo ajuntamento, reunião. E o Senhor manda que a gente pratique para produzir frutos e fazer novos discípulos. O discipulado ensina e a pessoa aprende, uns de forma melhor, outros de forma mais atenuada, mas seja como for, uns com uma vocação, outros com outra vocação, e assim a diversidade de funções no corpo, mas cada membro tendo uma função e trabalhando. Mas não é o que acontece. Nas igrejas se ajuntam todos os membros, orelha, pé, mão, cabeça, fígado, coração, joga tudo num saco só e fica assistindo reunião. Um corpo não vai funcionar com os membros desse jeito. Deus precisa que cada um esteja no seu lugar e produzindo e fazendo alguma coisa. O trabalho de edificação é esse: conhecer cada pessoa, suas limitações, suas habilidades na família, para colocar essa pessoa para fazer isso, aquilo. E não é um trabalho de um líder só, mas esse trabalho precisa ir sendo feito ao longo dos anos para preparar a igreja para funcionar, cada membro funcionando com uma função diferente, mas todos somando e todos sendo valorizados. Assim é o corpo de Cristo, assim deveria ser a igreja. Eu lembro que no passado o Antigo Testamento nos serve de aio, ajuda, e nós aprendemos muito com o Antigo Testamento, embora vivamos na nova dispensação da graça do Novo Testamento. Nós aprendemos com o Antigo Testamento. Davi foi comandante de tropas, mas Deus não deixou que aquilo continuasse, porque Davi precisava aprender muita coisa que ele não tinha aprendido. Ele tinha aprendido desde criança a ser e fazer por ele mesmo. Depois ele teria que aprender a liderar, que é diferente. Eu me lembro com saudades do tempo em que eu era jovem e era um arranca-toco, e a minha alegria era trabalhar para Deus, e não tinha hora, não tinha dia, não tinha limitação, era direto. Se tivesse que emendar noite, vigília, eu estava pronto. Eu queria trabalhar para Jesus, ganhar almas, era a minha alegria eu fazer. Até que chegou o tempo em que Deus diz: meu servo, agora vai mudar tudo. Você vai aprender o que é igreja e você vai ser
corpo. Você não vai ser um jogador sozinho, dando show no meio do gramado. Você vai viver junto, em comunhão, e você vai depender dos outros. E aí eu passei a depender de outros e vi a diferença, como é grande de eu ter que trabalhar junto com os irmãos. O meu trabalho como pastor não é fazer sozinho o trabalho, é botar os irmãos para pastorearem também. Cada irmão para liderar outros e cuidar de mais alguma vida. Esse é o meu trabalho. Esse é o trabalho de todos os ministros citados em Efésios no capítulo 4, o apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. Cada um não é para fazer, é para ele botar os irmãos para fazerem. O evangelista não é para ele sair como um louco evangelizando, é para ele botar os irmãos para evangelizar. As igrejas estão precisando de evangelistas hoje, porque os crentes estão acomodados e não evangelizam. O evangelista vai animar os irmãos, ensinar o caminho, levar os irmãos para evangelizar. O pastor não vai sozinho ficar pastoreando as pessoas, ele vai botar irmãos como líder para pastorearem outros, como líderes de células para cuidarem de outros, e assim por diante. O Davi teve que aprender isto, e ele aprendeu a duras penas, porque foi perseguido pelo rei Saul, e quando estava lá, mesmo no deserto, largado e sozinho, passando fome e necessidade, Deus agregou a ele 400 esfarrapados que não tinham nada, vida atrapalhada, alguns viciados, alguns doentes. Foi assim que eles foram agregados a Davi, que se tornou o líder deles. Aí Davi teve que aprender a depender dos outros. Antes ele dependia dele. Agora ele teve que aprender a depender dos outros. E houve um tempo de lutas, dificuldades, mas era o aperfeiçoamento de Davi na liderança e treinando alguns deles para serem líderes dos outros também. Aquilo foi a base para o exército invencível de Davi e depois para o reinado. Nos últimos capítulos de 1 Crônicas, nós encontramos a organização do reino de Davi, que é muito interessante. Turnos de sacerdotes, funções dos levitas cantores, levitas porteiros, todos os demais levitas e também os oficiais e juízes, que eram pessoas aptas, capazes, todos eles tinham sido treinados e discipulados lá atrás, eram aqueles que acompanhavam Davi já há muito tempo. E Davi os foi colocando como chefes de grupos de famílias, chefes de áreas de funções e assim por diante. Sobre os que estavam do outro lado do Rio Jordão, Davi foi colocando chefes sobre os negócios do rei, os negócios da igreja, os negócios de Deus, e foi separando também os que eram mais aptos para a guerra, para chefiarem os turnos de soldados que estavam permanentemente em vigilância e à disposição para qualquer emergência. Davi tomou alguns para chefe das possessões de Davi, as fazendas e a produção de azeite, de vinho, o cuidado do gado pequeno, das ovelhas e cabras, o cuidado do gado grande, os camelos, as vacas e bois. Todos eram administradores da fazenda do rei Davi. Tudo organizado com pessoas que foram discipuladas e em outras funções. Os capítulos são grandes e dão a ideia de como Davi organizou, porque ele tinha gente capaz e apta para administrar cada área. É o que a igreja precisa fazer, e Deus nos conduza para isto, para reconhecer pessoas aptas, preparadas, discipuladas na igreja, para exercerem certas funções e fazerem a coisa funcionar
cada área precisa funcionar e que Deus nos ajude a caminhar nessa direção. Mas entenda, um crente que não aprendeu, não foi discipulado, não vai servir para nada, a não ser para fazer número, enchendo reunião. Mas alguém que aprendeu a obedecer, que está disposto e está disponível, essa pessoa pode ser grandemente útil e usada pelo Senhor em áreas importantes da igreja. Que você queira ser uma dessas pessoas. Se não está bem discipulado, se achegue a um líder, peça para orientar, para ajudar você, para mostrar caminhos onde você precisa se aperfeiçoar, para você caminhar nessa direção. E que Deus ajude você a caminhar, a produzir, a entender isso, a cuidar dos novos e a estar produzindo para o Senhor. Ninguém vai se arrepender disto, com toda certeza, por toda a eternidade.